galera do Direito Civil, chegando aqui mais uma vez com uma aula sensacional, extremamente importante para o teu concurso que você está aí estudando. Hoje a gente vai falar sobre bens. Tchan, tchan. Onde é que estão localizados os bens dentro do Código Civil? Não esqueçam, jamais. Livro 2, o livro 2 traz montes de classificação pra gente. Fala o que é um bem, divisível, indivisível, fungível, infungível e assim por diante, certo? A nossa aula hoje, em relação aos bens, é em relação à classificação do titular do seu domínio. Para tudo, nem comecei a aula ainda, eu vou voltar. Esqueci de uma coisa. Você abriu o Código Civil? Não? Abre. Abre que eu não tô nem olhando ainda. Você vai lá, corre, pega. Gente, aula de Direito Civil sem Código Civil fica tão chata. Vocês têm que saber manusear. Então, bora lá, vamos falar sobre a classificação do titular do domínio em relação aos bens. Colocando aqui para vocês, os bens podem ser públicos ou podem ser particulares. Prof, me deu uma luz, quando que os bens são públicos e quando que os bens são particulares? Em vez de chamar a prof, chama o Código Civil. O Código Civil traz tudo para vocês. Só tem que saber aonde achar. Abre pra gente começar a dar uma pincelada em relação a essa matéria, o artigo 98. Abre um capítulo novo dentro do livro 3 do Código Civil. O artigo 98 fala o seguinte: ele mata dois coelhos com uma paulada só. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares. Gente, o artigo 98 do Código Civil diz pra gente o que são bens públicos e, ao mesmo tempo, já traz pra gente o que são bens particulares, através do famoso sistema de exclusão. Se não for público, é porque é particular. Olha o legislador como é do mal. Ele colocou bem assim, ó. Os outros são particulares, seja qual for a pessoa a quem pertence. Ralezada, nem me importa, não, brincadeira. Só para deixar vocês mais animados aí do outro lado da telinha. Gente, o artigo 98 traz pra gente dois conceitos dentro do mesmo artigo, que são os bens públicos. São aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Para tudo, quem são as pessoas jurídicas de direito público interno? Estado. União, comecei errado, vamos começar certo? União, Distrito Federal, Estado, município e as suas entidades como autarquia. Vejam, as pessoas jurídicas de direito público interno, só para fazer um remember para vocês, que não é matéria da aula de hoje, hein? Bora lá! Ai, cadê? Artigo 44, jurídicas de direito privado. Então, antes disso... Achei! Artigo 41. O artigo 41 fala pra gente, são pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estado, Distrito Federal, os municípios. Autarquias, inclusive as associações públicas. Gente, tá com dúvida? Abre o Código Civil e procura. Eu tenho certeza que vocês vão achar todas as respostas. Eu não acho que é esquisito, eu tenho problema com números. Por isso que eu faço direito civil não tributário. Eu não sei decorar artigo. Eu não sei o número. Mas eu sei mais ou menos onde é que eu acho. Pode demorar 1 ou 2 minutos, mas a gente vai lá pro lugarzinho certo. Agora que eu sei o que é um bem público e o que é um bem particular, vamos falar sobre a classificação dos bens públicos. Os bens públicos podem ser de 3 espécies. Primeira delas, os bens públicos de uso comum, ou seja, todos nós mortais, toda a população, toda a sociedade pode se utilizar daqueles bens. Esses bens, vamos dar um exemplinho aqui, praça. A praça, eu posso entrar na praça, posso me utilizar? Posso. Todo mundo pode? Todo mundo pode. Esse tipo de bem que todo mundo tem acesso e todo mundo pode se utilizar são chamados de bens públicos de uso geral ou de uso comum. Grande debate, grande discussão quando começaram a cobrar para entrar em certos bens públicos de uso geral. Parques nacionais e assim por diante. Alguns autores afirmaram no começo dessa discussão que perdia a característica de bem público de uso geral e de uso comum a cobrança para entrada, por exemplo. Depois de muito debate, reclama dali, conversa daqui,
não existe o afastamento dessa classificação de bem público de uso geral, de uso comum do povo, mesmo que sua utilização seja de forma onerosa. Pode sim cobrar entrada para entrar no parque, certo? Segunda espécie de bens públicos de uso especial. Os bens públicos de uso especial são aqueles que o Estado destina a possibilidade para cumprir com um serviço público. Essa destinação específica que existem nesses bens de uso especial é chamada de afetação. A afetação nada mais é, então, do que um destino específico em relação a um bem, certo? Quando o bem está afetado, quando existe essa afetação em relação a um bem, eles são chamados de bens públicos de uso especial, que para que serve? Para eles conseguirem executar o serviço público. Por outro lado, a nossa terceira espécie traz os bens dominicais. Os bens dominicais são aqueles bens públicos que perderam a tal da afetação. Eles foram desafetados. O que isso significa? Eles não têm mais um objetivo determinado. Ele não tem mais um uso determinado, uma finalidade determinada para cumprimento, para execução do serviço público. Por isso, por eles serem desafetados, eles são disponíveis e alienáveis. Eles podem ser vendidos, eles podem ser doados. São bens que estão no acervo patrimonial do poder público de forma disponível. Fácil. Bora. Queria trazer para vocês aqui... eu acho tão bonitinha essa matéria, gente. Vocês sabem o que são terras devolutas? Terras devolutas são aquelas terras que não são de ninguém. Aquela área que não é de ninguém. Veja, é um pedaço de terra que nunca foi de propriedade de nenhum tipo, de nenhum particular. Às vezes essas terras, essas propriedades sequer têm existência nas prefeituras, INCRA, etc., no cartório de registro de imóveis. Sequer existe um mapeamento de uma certa área. Essas terras devolutas, elas são consideradas de propriedade do Estado. Essa é a primeira observação que é importante a gente fazer. O conceito das terras devolutas. Nós sabemos que os bens públicos possuem uma característica que eles são... que eles não podem ser objetos de uso capião. Ou seja, nenhum particular pode propor uma ação de uso capião quando aquele bem for bem público. Vamos juntar essas duas informações. Bem público não pode ser usucapido. As terras devolutas são aquelas terras que não são de propriedade de nenhum particular e nunca foram. Então, automaticamente, a gente imagina que elas são do Estado. Unindo essas duas informações, eu pergunto para vocês, as terras devolutas são passíveis de uso capião? Ao primeiro momento, todo mundo vai dizer não. Se os bens públicos são inalienáveis, a terra devoluta vai virar um bem público, é porque não é passível. Veja, o nosso entendimento hoje, o entendimento do STJ, não é nesse sentido. O STJ entende que a falta de qualquer registro imobiliário, a falta de notícia de que aquele imóvel já foi de propriedade de algum particular, não, a um primeiro momento, não de forma automática, disse que esse bem, então, é de propriedade do Estado. Vou ler uma frase bem pequenininha de um acórdão proferido pelo ministro relator Luiz Felipe Salomão. Esse acórdão é de 2007, o recurso foi de 2007, mas ele foi julgado em 2011. O recurso especial número 964.223, proveniente do Estado do Rio Grande do Norte. Na ementa, ele diz tudo. O cara consegue ter um poder de síntese tão grande que em 3 linhas ele conseguiu explicar pra gente o que a gente tem que saber. A inexistência de registro imobiliário do bem objeto da ação de uso capião não induz presunção de que o imóvel seja público, ou seja uma terra devoluta, cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice do reconhecimento da aquisição da prescrição aquisitiva. A prescrição aquisitiva nada mais é do que uso capião. Tema para o trauma. Bom, o nosso ministro, Luiz Felipe
Príncipe Salomão diz o seguinte: por mais que aquela terra não tenha registro e não tenha notícia de que tenha sido de propriedade de outro particular, não quer dizer de forma automática que essa terra seja uma terra pública. Não quer dizer que seja um bem público. O Estado agora tem que comprovar que aquela terra é sim de sua propriedade. Super interessante essa decisão. Quem gostar do tema, que eu sei que todos vocês adoram direito civil, dá uma olhadinha lá no site da STJ. Bem legal. As terras devolutas estão previstas numa lei muito nova, super recente, na lei 601 de 1850. Galera, só pra vocês terem uma noção, essa lei no artigo... Cadê? Eu não trouxe, né? Ai, desculpa, eu esqueci. Eu acho que eu não achei. De tão velha que é, não. Eu esqueci de trazer. A lei 601 de 1850, se eu não me engano, no artigo 1º, fala sobre as sesmarias. Você, estudante aí, operador do direito, nem talvez se lembre das aulas de história do 1º ou do 2º grau, que colocavam pra gente que as sesmarias era quando o rei lá, Portugal, dava uma certa terra para povoar o Brasil. Pensa nisso. Bom, anyway, essa lei ainda está em vigor. Juro. Bom, no artigo 3º, ali coloco que são terras devolutas, só para ilustrar a aula e vocês terem um conhecimento ainda maior. Outra questão que eu quero falar para vocês, já que é essa última parte em relação aos bens que a gente vai estudar, hoje em dia, muitos autores, como Flávio Tartucci, por exemplo, que eu amo de paixão, adoro ele como doutrinador, ótimo, um mestre mesmo. Bom, vamos falar sobre a possibilidade ou sobre a existência realmente dessa dicotomia entre direito público e direito privado. A gente estava estudando agora esses bens, essa divisão, esse abismo, né, que separa os bens públicos dos bens privados. Olha só, o Tartucci já traz pra gente que o nosso direito hoje, e cada vez mais, o direito público e o direito privado acabam por se enroscar. O direito público e o direito privado, eles não são mais duas matérias completamente diferentes. Eles se enlaçam. As matérias acabam por se confundir até em certos aspectos, porque tem nuances do direito público no direito privado, do direito privado no direito público. Mas principalmente a intervenção do direito público dentro do direito privado, certo? Hoje em dia, existem autores que defendem a abolição, digamos, dessa dicotomia, falando que os direitos, que os bens, eles devem ser considerados bens difusos, são bens de todos, o meio ambiente e assim por diante, não é mais um bem público, mas bem que interessa ao todo, a uma coletividade, a sociedade de forma geral. Então essa dicotomia, cada vez mais, ela está sendo deixada de lado, porque perdendo a sua importância no tipo de direito que hoje temos, constitucionalizado, democratizado, humanizado, coletivizado e assim por diante. Última questão que eu queria conversar com vocês hoje é sobre o bem de família. O bem de família é um caso sério, gente. É tema de inúmeras discussões entre veros doutrinários, digamos assim. O bem de família, o que é o bem de família? É um bem que não tem possibilidade de ser penhorado, ou seja, ele é impenhorável. O que significa um bem ser impenhorável? Significa que a pessoa proprietária daquele bem de família, aquele bem não pode figurar como pagamento, como garantia de dívidas contraídas pelas pessoas daquela família. Não pode garantir uma execução, não pode garantir uma dívida e assim por diante. Então existe a impenhorabilidade. Vejam que a impenhorabilidade do bem de família remonta a toda essa situação de democratização e humanização do direito civil. O bem de família, ele é considerado o conceito de bem de família é o seguinte: onde uma entidade familiar reside, sendo que os integrantes da entidade familiar não possuem mais nenhuma propriedade em seu nome. Basicamente isso que o artigo 5º da lei
8.009 de 90 fala pra gente: para os efeitos de empenhorabilidade, de que trata essa lei, considera-se residência em um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Isso é a residência, é esse imóvel residencial do próprio casal, é empenhorável e não responde pelas dívidas contraídas por eles. Tá ok. Por que existe a empenhorabilidade do bem de família? Veja, partindo do princípio hoje extremamente utilizado, o princípio do patrimônio mínimo, que as pessoas têm que ter um mínimo de patrimônio para poder viver com dignidade. O nosso direito civil hoje ele é embasado em fundamentos muito diferentes do que os embasadores do Código Civil de 16. O Código Civil de 16, extremamente patrimonialista e individualista, tinha o cunho tinha essa força de que não me interessa se você tem dinheiro, se você vai passar fome, se você vai morar na rua, se a tua família não tem o que comer, se você não tem de onde tirar a tua subsistência, você deve, você paga com seus bens. Veja, essa regra hoje ela é relativizada. Se um bem é considerado bem de família, ele não serve para pagar ou para garantir nenhuma dívida contraída pela entidade familiar. Ok? Existem dois tipos de bem de família, o bem de família convencional e o legal. O bem de família legal está previsto na Lei 8.009 de 90. É uma lei bem pequenininha que vale a leitura. É bem interessante essa instituição legal, né, do bem de família. Por sua vez, o bem de família convencional, ou seja, aquele que é atribuído a característica de bem de família por vontade da parte, por vontade do proprietário, está previsto no Código Civil, no artigo 1711 e seguintes. Mas não imaginem vocês que o artigo 1711 e seguinte diz que qualquer bem tranquilidade, você vai lá e dá as características, atribui a característica de bem de família em relação a esse bem. Vou ler um trechinho, só para a gente ter uma ideia como que a gente faz para instituir, para dar a característica de bem de família a uma propriedade. Podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, são as duas formas de instituir o bem de família, destinar parte do seu patrimônio para instituir o bem de família, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente no momento da instituição. Existem alguns requisitos, não é qualquer bem de família que assim será considerado. Muito bem, para a gente fechar o assunto em relação ao bem de família. Olha só, o que é entidade familiar? Vejam que nos primórdios, há muito tempo atrás, entidade familiar era constituída pela aquela visão clássica de família: pai, mãe e filhos. Hoje em dia, a entidade familiar ela pode ser composta de várias formas diferentes. O casal homoafetivo, pode ser só pai, pode ser só mãe. Entidade familiar pode ser composta de apenas uma pessoa? Pode. Você mora sozinho, você é solteiro, você não tem filhos. Você forma uma entidade familiar? Forma. Porque veja, se assim a gente não atribui a essas pessoas uma entidade familiar, essa característica de entidade familiar, quer dizer que uma pessoa solteira que só tem aquele bem, a propriedade dela não tem a característica de bem de família? Hoje em dia, dentro do nosso direito, com toda essa nossa democratização, é impossível a gente dizer que uma pessoa só não forma uma entidade familiar. Imagina, olha só o caso, uma viúva, ela teve 8 filhos na vida toda, os 8 filhos, cada um mora para um canto do país, até mesmo fora do país, o marido dela morreu. Ela só tem aquele bem onde ela reside. Não é bem de família porque você mora sozinha. Para acabar com essa discussão, a STJ veio e sumulou o assunto, súmula 364. Pessoa solteira, viúva, sozinha, não interessa, também é entidade familiar. Veja, em relação à composição da entidade familiar, trago a vocês... Gente, esqueci a palavra. Em relação à entidade familiar, eu indico a vocês a leitura da Maria Berenice. Sensacional. Maravilhosa ela, tá bom? Pergunta básica de concurso. O concurso não vai perguntar para você o que é bem de família. Ele vai dar uma enroladinha na tua cabeça, vai tentar tirar você do meio de campo, mas você vai acertar. Imóvel locado.
A gente acabou de ler que o bem de família, na Lei 8.009, naquele bem de família legal, ele diz que é o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar e é impenhorável, ou seja, não responderá por qualquer dívida civil, comercial, fiscal e assim por diante. Grande discussão tinha-se quando a família não morava no local. A família alugava a residência dela, mas era a única propriedade. Aquele bem poderia ser considerado bem de família? Depois de muito debate, o STJ também sumulou o assunto na súmula 468, falando pra gente o seguinte: se restar comprovado que o aluguel, o provento, o fruto cível do aluguel constitui renda familiar para sua subsistência ou é a única renda daquela família, aquele bem não perde a característica de bem de família, ou seja, não perde a sua característica de empenhorabilidade. Só que vejam, gente, tem que ter essa circunstância, tem que ter essa comprovação de que a família está vivendo com a ajuda, pelo menos, daquela renda proveniente do aluguel. Tá bom? É assunto simulado. Tem exceção? Tem. E a lei traz as exceções. Artigo 3º, bem interessante. Toda vez que se tratar de dívidas em relação ao próprio imóvel, é que a gente está dentro de uma exceção. Quando que o bem de família perde a característica de empenhorabilidade? Artigo 3º da Lei 8.090, tá? Não esqueçam. Esse aqui é o mais divertido, ó, para a cobrança de impostos predial ou territorial, o famoso IPTU. Taxas e contribuição devidas em função do imóvel familiar. Esse inciso 4º do artigo 3º diz pra gente o seguinte: se você dever IPTU for para execução, o município pode sim pedir a sua casa como forma de pagamento dos impostos atrasados. Depois da vírgula, no segundo momento do inciso 4º do artigo 3º, ele fala pra gente que as taxas, quer ver aqui, ó, as taxas e contribuições devidas em função do imóvel. Gente, condomínio tem o condão de afastar a empenhorabilidade do bem de família. Cuidado, se está devendo, se está com problema financeiro, não deixa de pagar o IPTU e muito menos o condomínio. Aqui também a gente tem mais um exemplo para vocês em relação à exceção que se abre exceção da empenhorabilidade do bem de família. Temos aqui inciso 3º, pelo credor da pensão alimentícia. Aqui ele coloca que ficam resguardadas as hipóteses dos direitos do seu coproprietário. Imagine marido e mulher. O marido deve pensão, vão lá e tiram, mas tiram a propriedade deles, tiram a empenhorabilidade, a característica maior do bem de família, e a esposa dele fica como? Então tem que ser resguardado também o direito daquele que é coproprietário. Tranquilo, né? Gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Só. Estuda, vale a pena, vai passar e não deixe de assistir as aulas de Direito Civil aqui da Cultive. Beijo.